Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Nós temos que entender que não somos livres para fazermos tudo o que quisermos, considerando que fomos comprados por um preço elevado. Então, nós devemos honrar a Deus com os nossos corpos e vivermos de maneira que as pessoas vejam sua grandiosidade por meio de nós. Esse alto preço que foi pago não foi em vão. Na realidade, ele é um lembrete constante que temos uma responsabilidade de refletirmos a presença de Deus em cada parte de nossas vidas. Que o valor da cruz ressoe em nossos corações de uma forma que venha nos inspirar a uma vida que glorifica aquele que nos libertou do pecado e nos deu um propósito eterno, o nosso Deus. Hoje, enquanto trilhamos juntos o caminho da graça do Senhor, somos lembrados da incrível dádiva que recebemos de Deus. É como se Ele, por meio de Jesus, nos estendesse um presente valioso, totalmente de graça. E temos que ver que esse presente não foi barato. Ele custou a vida do nosso Senhor. E essa verdade tem que nos levar a refletirmos. Ao pensarmos naquilo que Deus fez por nós nos depararemos com uma realidade incrível. Que a graça é um presente gratuito, mas de um valor inestimável. Se nós olharmos, muitas vezes quando ganhamos algo de graça, nós acabamos não valorizando. Imagina, alguém oferecendo alguma coisa valiosa, mas que na realidade não vale nada. E não é assim. Esse tesouro é a graça. E a sua magnitude não pode ser subestimada. Mas aqui está o que podemos chamar de paradoxo. Esse presente, apesar de ser de graça, exige algo de nós. Exige o quê? A responsabilidade que vem com a graça é como uma luz que ilumina o nosso caminho. É como se recebêssemos um bilhete para uma viagem maravilhosa e assim nos fosse dito: agora, por onde vocês passarem, comportem-se de uma maneira que venha honrar aquele que lhe deu esse maravilhoso presente. Podemos falar do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que também foi um ator. Ele, depois de escapar de um atentado a tiros, ele percebeu que a sua vida tinha um novo propósito, tinha algo muito maior do que ele tinha vivido até então. Da mesma forma que ele percebeu isso, quando nós compreendemos o valor da graça, que compreendemos que Deus nos resgatou da morte para a vida eterna, é impossível que vivamos da mesma forma. Nós não podemos desperdiçar o que Deus nos deu com tanta generosidade. Nós temos que viver de maneira que as pessoas possam ver Deus em nós, conforme nos disse o versículo de hoje. O Senhor nos presenteou com dons espirituais, habilidades e relacionamentos. E estas coisas não são para nós ficarmos acumulando de forma egoísta, mas sim para servirmos as pessoas. Podemos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Através dos ensinos das Escrituras, nós podemos compreender que cada um de nós recebeu habilidades especiais da parte de Deus. Essas habilidades não são apenas para o nosso próprio benefício, mas sim para que nós possamos servir aos outros, sendo bons administradores das diversas formas da graça de Deus. Aqui o Espírito Santo nos orienta, através do apóstolo Pedro, que cada um de nós usemos os dons que recebemos para contribuirmos generosamente para o bem dos demais, tornando-nos fiéis mordomos da graça de Deus. E que através desses dons, a graça do Senhor se manifeste em variadas formas, revelando sua infinita sabedoria e o seu infinito amor. Que esse versículo seja muito mais do que palavras, mas que seja uma prática viva em nossa jornada diária. Pois ao compartilharmos as bênçãos que nós recebemos, nós glorificamos aquele que nos capacitou com tais dádivas, o Senhor Jesus. A graça não nos isenta da responsabilidade de usarmos o que temos e recebemos do Senhor para fazer a diferença na vida dos outros. É isso que a graça de Deus espera. Ao invés de focarmos em obras para conquistarmos essa graça, nós enfoquemos em reconhecer o valor da graça de Deus e assim vivermos de acordo com ela. Essa graça tem que transformar as nossas vidas.
Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ao olharmos para esse versículo, nós podemos perceber aqui que a fé que é a chave, a fé. Praticar a gratidão diária e buscar maneiras de servir são passos de fé, são coisas tangíveis para vivermos a responsabilidade da graça. Precisamos reconhecer o propósito e o porquê do Senhor ter nos salvo. Temos que entender o que significa recebermos Jesus como Senhor e entregarmos todas as áreas de nossas vidas nas mãos dele. Devemos, cada um de nós, em nossas orações diárias, sermos uma expressão viva da graça, acessível, gratuita e transformadora de Deus. Que a partir de hoje, nós oremos para que o Senhor nos dê oportunidades para expressarmos a nossa gratidão e servirmos as pessoas. Devemos ter a consciência de que a nossa jornada da graça é muito mais do que uma teoria. É vivermos de maneira que as pessoas possam ver Cristo em nós.